Bom dia, meus irmãos amados, queridos no Senhor. Uma grande alegria, um grande prazer nós estarmos iniciando hoje o nosso dia com o alimento espiritual, o pão do dia, e estarmos juntos aqui nesse ambiente espiritual. Eu gostaria de repartir uma palavra que Jesus disse a um tipo específico de pessoas que começaram a segui-lo. Existem dois tipos de pessoas com relação às coisas de Deus. Existem aqueles que têm o seu coração, o seu desejo preparado incondicionalmente para servir a Deus, para agradar a Deus. E se isso vai ser feito por forma de lei, ou por forma de graça, ou dessa maneira ou daquela, tanto faz. Ele está disposto a ser servo de Deus. Existe outro tipo de pessoa que ele tem um discurso religioso, mas ele não tem uma disposição real em servir a Deus. Esse tipo, ele sempre está buscando uma justificativa na própria lei de Deus, na própria palavra, para poder descumpri-la ao seu bel prazer. A esse tipo, Jesus se referiu, que aqui em Mateus capítulo 5, que nós vamos ler, pessoas que viam nele o pretexto perfeito para abandonar a lei. Não porque a lei houvesse caducado, eles não tinham essa noção, mas porque simplesmente eles queriam uma desculpa para não cumprir a vontade de Deus. Jesus então diz o seguinte em Mateus 5,17: Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. E mais adiante, no versículo 20, ele diz: Porque eu vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. É palavra contundente, porque quando nós falamos em fariseu nos dias de hoje, é um termo pejorativo que está atribuído a hipócrita, a um religioso vazio e assim por diante. Mas fariseu, no contexto em que Jesus falou, era o padrão máximo de estatura espiritual que alguém pudesse almejar. Fariseu era o suprassumo da espiritualidade aos olhos do povo, no imaginário do povo. Era um padrão praticamente inatingível de santidade, de espiritualidade e tudo mais. Jesus vem e fala a esses que queriam valer-se dele para não cumprir a lei. Não só a lei está sendo cumprida em mim, ou seja, todos que estão em Cristo cumprem a lei em Cristo. Ser de Cristo, estar em Cristo, ter Cristo, é em si o cumprimento da lei. Mas isso tem uma extensão muito maior do que as regras da lei. Jesus, além disso, diz o seguinte: se a vossa justiça, além disso, não exceder em muito dos fariseus, vocês não entrarão no reino dos céus. O que Jesus estava tentando fazer? Colocar o reino de Deus numa distância inatingível? Evidentemente que não. Ele disse na oração do Pai Nosso: venha o teu reino, e não afaste o teu reino. O que Jesus estava dizendo é exatamente o padrão de justiça que nós devemos ter. O que é essa justiça dos fariseus que Jesus estava se referindo e que nós temos que ter um padrão maior? É a teoria da fé. Os fariseus tinham a fé da qual eles se valiam, a fé na qual eles se justificavam. Serem fariseus era suficiente, serem descendência de Abraão era suficiente. Então a sua vida não precisava absolutamente corresponder a nada, eles já eram fariseus. É como se eles tivessem alcançado uma titularidade que ninguém mais pudesse incomodá-los, nem Deus. Nem Deus poderia cobrar qualquer coisa, porque afinal eles eram os descendentes espirituais de Moisés, eles eram os descendentes carnais de Abraão, eles eram os fariseus. Esse tipo de postura é que a nossa justiça precisa exceder. Exceder no sentido de entender que nós estamos sempre em débito,
diante do grande amor com que Cristo nos amou. Exceder, entendendo que a nossa vida precisa expressar a todo instante o caráter de Jesus Cristo, que nós precisamos estar associados ao sentimento de Cristo, ao viver em Cristo, ao cumprir a lei verdadeiramente, porque Ele diz que eu vim para cumprir, e em Cristo a lei é cumprida. Então, é muito mais do que simplesmente dizer: ai, graças a Deus não tenho mais dogmas religiosos, ai, graças a Deus não tenho mais regra. Pois o que nós temos hoje é muito mais, é a consciência do Senhor em nós, a consciência que nos leva obrigatoriamente a olhar para o necessitado do nosso lado, a ter um coração temperante, a ter um coração paciente, a não pagarmos o mal com o mal, a buscarmos sempre a vontade de Deus, a abrirmos mão dos nossos próprios direitos, passar por cima daquilo que sensorialmente nos agradaria e assim por diante. Se a nossa justiça ficar só no plano da dos fariseus, que entra no templo, bate no peito e fala: graças te dou, porque não sou como os demais homens, mas faço isso, se a nossa justiça não for além disso, nós não estamos conectados ao reino dos céus. Estar conectados ao reino dos céus é ter dentro de si o reino, paz, alegria e justiça no Espírito Santo. Um bom dia e Deus te abençoe, em nome de Jesus.